Vamos fazer a leitura da palavra e, juntos ainda, façamos a leitura, Atos capítulo 1, versículos 6 ao versículo 8. Vamos ler? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe... Perdão. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samarim, e até os confins da terra. Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra nos seja ministrada segundo a Tua graça. Pedimos a Tua misericórdia e a inspiração do Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Para que não tenhamos este problema, lembre-se sempre que nós lemos na Nova Almeida Atualizada. Foi projetada a revista e atualizada, por isso nós tivemos esta divergência de leitura. Então, sempre projetar na nova versão, na Nova Almeida Atualizada. Pois bem, estamos nesta série de mensagens, sermão expositivo no livro de Atos dos Apóstolos. Como pudemos ouvir nos domingos que se passaram, Jesus está aproximadamente após o transcurso de 40 dias da sua ressurreição, Jesus está transmitindo aos seus apóstolos orientações, recomendações. E hoje a nossa mensagem, no texto que acabamos de ler, é justamente uma destas orientações pós-ressurreição de Jesus aos seus apóstolos, momentos antes da sua ascensão. Vamos então, como sempre fazemos, lendo cada versículo e expondo o texto. Vou ler novamente o versículo 6, que diz assim: Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? A importância desta afirmativa está no fato de que não consiste na dúvida de um ou de dois. É uma dúvida generalizada e é um interesse generalizado. Observe como Lucas trabalha esta indagação. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram. Ele faz a narrativa como quase uma única voz. Todos eles queriam saber sobre o futuro do reino de Israel. Isto é importante porque, primeiro, precisamos entender por que todos querem saber isto. E segundo, entendermos esta indagação que pairava sobre o coração de todos os apóstolos. Quando passamos a pensar sobre qual é a razão, precisamos primeiro definir de que reino de Israel estamos falando. Estamos falando de um reino político? Estamos falando de um reino terreno? Ou estamos falando de um reino espiritual? Um reino chamado, na Escritura Sagrada, de reino dos céus, ou também reino de Deus. Que reino é este de Israel? Que futuro relacionado a este reino de Israel? É bem verdade que para Jesus, isto é muito claro, não o é no coração dos apóstolos. Assim também, como isto não é claro no coração de milhares de pessoas que frequentam
às igrejas. Então eu volto a repetir. Há uma dúvida generalizada, uma pergunta unânime sobre o futuro do reino de Israel. Para responder à pergunta, precisamos primeiro definir de que reino estamos falando. Terreno, político, humano ou espiritual? Reino do céu. Era claro para Jesus, mas não era claro para os apóstolos. Como também não é claro para muitas pessoas que frequentam as igrejas, e nós vamos explicar o porquê. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21, Jesus já outrora se trata. De qual reino, seja de Israel ou da igreja, que futuro é este? De que reino estamos falando? Lucas 17, 20 diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível o quê? Ora, ele não é, portanto, político. Ele não é, portanto, um reino terreno, visível, palpável. Jesus está explicando, ainda permaneça no versículo 20, Jesus está explicando, o reino de Deus não vem com visível aparência. Versículo 21. Nem dirão, está aqui ou lá está ele, porque o reino localizável. Ele não está aqui ou acolá, não está em Jerusalém, em Samaria, ou só na Judéia, ou em Roma. Onde está o reino? E Jesus disse: o reino está entre vocês. Esta é a Nova Almeida atualizada. Se lermos a ARA, a Almeida Revista e Atualizada, ela se torna uma leitura mais interessante para este momento. Então eu quero propor este mesmo versículo 21 para que leiamos na Almeida Revista e Atualizada. E observaremos que o entre vocês vira agora o quê? Dentro de vós. Né? O reino de Deus, portanto, que não tem visível aparência, que não é geograficamente localizável, ele está o quê? Dentro de vós. Isto porque o entre tem sentido de entre, de interioridade. Está entre vocês, está dentro de vocês. Observe então que os ensinamentos de Jesus com respeito ao reino de Deus, reino dos céus, é muito claro de que o seu reino, como ele disse outrora para Pilatos, não era deste mundo. Quando Pilatos indaga, né, és tu rei? Ele diz que sim, mas o seu reino não era deste mundo. Isto é claro no Evangelho. Mas isto não é claro para os apóstolos, mas também não é claro para muitos cristãos. Por quê? Porque veja a contradição. Queremos um reino espiritual, um reino interior, entre e dentro de nós, por meio de dádivas terrenas. Por meio de bênçãos materiais. E veja que estas duas peças, o quê? Não se encaixam. Se o reino é espiritual, não é deste mundo, não é visível, como que as suas bênçãos são materiais? Como que as suas dádivas são palpáveis? Observe que é, no mínimo, um contrassenso. Por isso eu digo a vocês que para muitas pessoas que vão às igrejas, isto não é claro.
ele mistura na cabeça dele reino dos céus com reino dos homens, reino político com reino espiritual, aquilo que está dentro está fora, o que está fora está dentro. E isto nos leva a esta grande celeuma, a esta fé sintética, não bíblica, que possui nela elementos até de outras religiões. Então nós precisamos nesta manhã, assim como Jesus fez com eles, centralizá-los sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Do que nós estamos falando? E digo isto que não era claro para os apóstolos, porque eles estavam vendo Jesus ser crucificado, ressuscitar, estar na iminência de ser assunto aos céus, e Roma continuava lá. Pilatos continuava lá. A fortaleza romana de Antônia continuava do lado do templo. Os romanos continuavam governando Jerusalém. Esta é a razão pela qual, de maneira unânime, os levou a perguntar. Está ótimo. Vimos Jesus pregar, como ele disse, ser preso e crucificado, como ele disse, e ressuscitar, como ele disse. Mas falta uma peça, porque Roma continua aí. Israel continua submetido à opressão romana. Por isto, sobre o futuro de Israel. O que eles estavam almejando, buscando, idealizando? Uma libertação política, governamental, um rompimento, uma queda do Império Romano. Porém, perceba que, embora isto viesse a ocorrer na história futuramente, e embora Jesus houvesse predito não só a queda de Jerusalém, como a própria queda de Roma, embora isto tenha na Bíblia Sagrada previsões bíblicas, né? Textos bíblicos, e para a gente só não complicar, mas de repente quem nos ouve, se lembrar da estátua de Nabucodonosor, né? O reino dos gregos, o reino dos babilônios, medos, persas, né? Os gregos, né? E posteriormente este reino romano, os pés, né? De ferro e de barro. Então, há previsões bíblicas sobre os reinos que viriam. Não estou dizendo que a Bíblia não diga sobre isto. O que eu estou dizendo é que eles não compreendiam com exatidão ainda o reino dos céus. E por isso cobraram uma resposta terrena, humana. Mas eu pergunto a você, não fazemos a mesma coisa com Deus? Queremos um reino dos céus, de Deus, que esteja o quê? Dentro de nós. Mas as bênçãos têm que ser materiais. As bênçãos têm que ser o quê? Palpáveis, concretas. Para o reino não tem local. Ei-lo aqui ou ei-lo acolá. Mas a bênção tem que ter lugar. Talvez, às vezes, na garagem da minha casa. Ou na gaveta da cômoda da minha casa. Então perceba que precisamos nos centralizar, irmãos. No reino de Deus. E no reino dos céus. E isto não significa que Deus não nos dê bênçãos materiais, mas não é objeto primário do reino. Não é razão principal, é acessório, aleatório, secundário. Eu sei que ouvimos mensagens confusas, como confuso é para a compreensão de muitos, misturando o reino dos céus, que está dentro e entre, com bênçãos materiais e visíveis. Mas este é o momento da nossa correção bíblica. O momento de sermos o quê? Centralizados em nossa fé. Tudo bem, podemos ouvir pregações confusas e conhecermos pessoas que trilham esse caminho confuso, onde há um reino dos céus, mas que na vida dele tem que se traduzir em coisas materiais. É evidente a contradição, mas nós precisamos ser corrigidos pela palavra. Então Deus abençoa, Deus supre, sim. Isso é secundário, aleatório. Isso não é primário no reino de Deus.
Isto não é o primordial. Porque o reino já está dentro e entre nós. Só que veja o quanto isto empobrece o evangelho. Nós temos dentro e entre nós um reino e nos sentimos e vivemos como se não tivéssemos o quê? Nada. Então perceba, não é só uma questão teórica, não é só uma questão de ensinamento teórico, isso traz prejuízos. Prejuízos para a fé, prejuízos práticos, porque isto nos mutila, isto rouba de nós a gratidão da esplendorosidade do reino dos céus no nosso cotidiano. Agimos exatamente como Esaú. Por que que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó? Ele explicou o porquê. De que me adianta esta primogenitura se eu estou padecendo de fome? Só que nós somos Esaús espirituais todos os dias. Porque assim como Esaú, desprezamos, menosprezamos a riqueza do reino que está dentro de nós e entre nós, almejando pratos de lentilha. Os descendentes de Esaú levaram sobre si a vergonha do seu ato, pois passaram a ser chamados de edomitas. Edom significa vermelho, porque vermelho era o guisado que ele trocou a sua primogenitura. Deus não se esqueceu da desobediência e do menosprezo de Esaú. Toda a sua descendência passou a ser chamada pela representação do que havia feito. Mas nós nos comportamos muitas vezes como edomitas, como filhos de Edom, porque esta visão imprecisa do reino de Deus, em que converte em coisas materiais aquilo que é imaterial, invisível, nos empobrece no nosso cotidiano. Porque se o nosso prato de lentilha não estiver à nossa mesa, de que vale este reino dentro? Pense sobre a sua realidade. Qual foi o dia desta semana que você acordou e disse: Deus, quão insondável riqueza o Senhor tem me dado no meio da sua graça? Agora, compara isto com quantas vezes você acordou pensando no boleto, na prestação, no dinheiro e na conta. E eu lhe pergunto, onde está o teu coração? Onde está? Porque vivemos uma hipocrisia de fé. De que adianta um reino que nada faz? Uma riqueza que para nada serve? Esta é a fala, me permita dizer, demoníaca de Esaú. De que me serve o reino do céu se eu estou com fome? De que me serve ser filho de Deus, a remissão pelo sangue, ser salvo, se tenho contas para pagar? Isso é perverso. Isso é satânico. Isso é maldoso. Regado à ingratidão, à rebeldia. Não. Somos gratos a Deus, não por coisas palpáveis, por bens materiais, mas por uma imensurável riqueza, indescritível, que advém do reino dos céus, a qual Jesus não hesitou ao dizer o jovem rico: vai, vende tudo o que tens e terás um tesouro no céu, porque isto é o principal. É o primário, premissa maior.
me permita, não podemos ser cristãos vivendo contra a palavra. E querendo ainda que Deus transgrida a sua palavra, porque Deus nos traz e nos dá um reino espiritual dentro e entre, e eu quero que todos os dias Deus transforme em coisas palpáveis e concretas, para a minha própria vaidade e para o meu próprio deleite. Versículo 7. Jesus respondeu: esta branda correção de Jesus também é uma branda correção para o seu e o meu coração. O que Jesus disse? Respondeu o que eles queriam? Disse para eles: olha, quando Roma vai cair, quando Israel, foi isto? Isto não é o principal. Eu vou ensinar a vocês o que é o principal. E Jesus, de forma branda, mais corretiva, admoestativa, respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos e épocas que o Pai fixou pela sua própria. Então, não vou nem tratar do reino de Israel. Eu vou tratar do amanhã, do futuro. Não compete a você saber. Não compete a você saber. Porque o futuro, o dia de amanhã, Deus fixou pela sua própria autoridade. Vamos tornar isto mais claro? Então vamos ler aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 15. Vamos tornar esta incompetência que temos para o dia de amanhã no texto de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Pode deixar 13 e eu vou pedindo para mudar à medida que vou avançando. Escutem agora. Vocês dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócio e teremos lucros. O problema aqui não é o lucro e nem os negócios. O problema aqui é o amanhã. Versículo 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Qual é o seu controle? Amanhã você está vivo? Amanhã você chega em casa depois que você sai para trabalhar? Não te compete saber. Tiago está dizendo: olha para a sua vida. E veja que na sua existência humana você não sabe. E não sabe por quê? Porque, na verdade, a nossa vida, é isto que Tiago está dizendo, é uma neblina que logo se dissipa. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. O que é a vossa vida? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo o quê? Se dissipa. Esta é a nossa existência. E temos que reconhecer esta verdade. A morte não tem hora marcada, dia. Ninguém está programado para morrer. Ela simplesmente o quê? Acontece. Somos esta neblina que se dissipa. Quem você acha que você vai ser na vida dos seus netos e dos seus bisnetos? Você, por mais que isto pareça dura, você não passará de um retrato, de uma lembrança, nada mais. Por isso é uma neblina que se dissipa. Na vida dos seus netos e dos filhos dele, você será apenas uma foto, um vídeo e uma lembrança. Nada mais. Quem é o seu bisavô na sua vida? Não é aquele que você viu no retrato, numa foto? E que os seus avós contaram e que os seus pais contam? Isso. Hoje são eles, amanhã seremos quem? Nós. Então, por mais que pensemos que somos importantes, que construímos, que deixamos um legado e blá, 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 a verdade da vida
que não passamos de uma lembrança no coração de alguém. Não passaremos de uma lembrança no coração de alguém. E é isto que o texto está nos convidando a esta sensatez de verdade. Que andamos altivos, orgulhosos, naquilo que temos, conquistamos, possuímos, pensamos que estamos construindo coisas. Mas voltamos ao texto de Timóteo 6, que lemos na escola bíblica dominical: nada trouxemos e nada levaremos deste mundo. Nada trouxemos e nada levaremos. Somos esta neblina. Versículo 15. Em vez disso, deveriam dizer o quê? Porque só Deus tem o controle do tempo. Só Ele fixou pela sua própria autoridade tempos e épocas. Esta foi a resposta de Jesus. Quem fixa o tempo e as épocas, o amanhã, o futuro, não é você, porque a sua vida é uma neblina que passa. Só Deus tem este poder. Só Deus pode fixar. Fixar quer dizer, não irá mudar, não vai sair do lugar. Fixar é como cravar no chão. Deus crava o nosso futuro. Deus crava os eventos futuros. E o faz pela sua própria autoridade. E a nós, o que faremos diante disto? É o que Calvino trabalha exaustivamente nas Institutas. Aprendemos a confiar numa coisa chamada de santa providência. A santa providência é a compreensão de que Deus sempre cuidará de mim. De que eu não sei até quando vou, até onde vou. A única certeza que tenho é que Deus estará comigo em toda a jornada da minha vida. Deus estará comigo. Deus suprirá. Deus cuidará. Porque tudo Ele fixou por sua própria autoridade. E eu me submeto a esta autoridade soberana, com confiança e com alegria, em saber que sempre Ele cuidará de mim em todo o trajeto da minha vida. A oração do Pai Nosso é exatamente isto. Uma oração total de rendição à providência de Deus, ao cuidado do Senhor. Ao Senhor que me dá o sustento diário, ao Senhor que me perdoa e que me guarda do mal. Porque teu é o poder, tua é a glória. O Senhor tem autoridade para fixar tempos e épocas. Esta é a resposta que Jesus lhe dará. De que em nossa frágil e neblina, uma neblina que se dissipa, ela precisa aprender a confiar no cuidado e na graça de Deus. E eu te convido a esta sensatez bíblica. Você que fica como os apóstolos, não quer saber o futuro de Israel, mas quer saber o futuro da sua casa, o futuro da sua família, o futuro dos seus filhos, o futuro dos seus netos. Irmão, Jesus olha para você e carinhosamente diz, não lhe compete saber as épocas e os tempos. Isto é contra a sua natureza, você é só uma neblina que passa. O que eu posso fazer para mudar a vida dos meus netos e dos meus bisnetos e da minha descendência? Nada.
Então, ao invés de viver a vida centrado em mim, por que não vivê-la em Deus? Não é isto que Tiago ensina? Ao invés disso, vocês deveriam dizer o quê? Isso. Se Deus quiser, porque Ele tudo governa. Se for a vontade do Senhor, porque a vontade dEle está fixada com autoridade sobre tempos e épocas, é imutável. Então, se Ele quiser, se for a vontade dEle, se for para a glória dEle, esta é uma vida que aprendeu a viver este amor providencial, este cuidado de Deus, porque, irmão, entenda, não adianta ficarmos aqui lendo na Bíblia um monte de texto se isso não for para o seu dia a dia. Não adianta você vir para a igreja achando que aqui tem um passe de mágica. 2, 3 bênçãos. Está abençoada a sua semana. Não! Se fosse assim, eu fazia em cada um de vocês, na cabeça de vocês, 3 estralos, está abençoado os próximos 7 dias. Não! A Bíblia precisa encontrar vida em mim, no meu cotidiano, no meu trabalho, na minha casa, na minha família. A palavra precisa estar presente. Quando a Bíblia nos exorta a meditar nela dia e noite, é para isto, para mantê-la. Como disse o salmista, Salmo 119, guardei a tua palavra onde? Na estante, na escrivaninha. Guardei a tua palavra no meu coração. Eu vivo junto com a tua palavra. A tua palavra vive em mim. E eu preciso isto, então, nas minhas inquietações, nas minhas preocupações, nos meus planos e nos meus projetos. Jesus não contou aquela parábola? O homem lá tinha muito trigo, fez uma grande colheita, aí não tinha celeiro, construiu o celeiro e planejou e disse, agora você pode descansar, gozar os dias, porque você tem mantimento. E aí Jesus vai chamá-lo o quê? Louco! Hoje pedirão a tua alma. Louco! Não sejamos loucos, insensatos, tolos, mas aprendamos a nos dobrar a esta demonstração de Cristo. Deus tudo governa, vivemos por sua graça e santa providência, e isto traz refrigério, isso traz tranquilidade em saber que aquilo que eu não posso, Deus tem a sua mão firme sobre todos os assuntos da minha vida, sobre o meu amanhã, sobre os meus filhos, sobre os meus netos. Tudo está nas mãos de Deus e eu descanso na sua santa providência, no seu santo cuidado, na sua santa graça. Nas incertezas da vida, eu vivo a certeza do seu imenso amor. Não é necessário, mas eu vou reforçar Colossenses 1:17. Eu gosto muito deste texto, porque nós nos esquecemos desta verdade, de que nele tudo subsiste. Diz, ele é antes de todas as, e nele tudo o quê? Olha só, prefixo sub, S-U-B, significa o quê? Abaixo dele. Tudo subsiste a partir dele. Tudo que foi criado, além de ele ser antes de tudo, tudo nele subsiste. Céus, terra, cosmo, espaço, galáxias, estrelas nos céus, homens na terra. Tudo subsiste debaixo de Jesus. E ele fixou
o meu amanhã, tempos e épocas para a glória do seu nome. Por isto meu coração exalta e glorifica o Senhor. Olha para o mundo e veja a perfeição dos dias, das estações, e veja que Deus sabe o que faz. Você crê nisto? Deus sabe o que faz. Deus sabe governar o espaço, o cosmos, as galáxias. Deus sabe. E se Deus sabe algo tão complexo e por tantos milhares de anos, acredite, Deus sabe cuidar da sua vida. Deus sabe cuidar da sua casa e da sua família. Então ouçamos esta demonstração do Senhor, que queremos saber o amanhã e queremos saber o futuro. Não te compete. Não te compete. Mas este desejo é tão grande, né, que vai para a cartomancia, vai para os horóscopos, vai para os búzios, para a vidência. E quando não, estes videntes vêm para dentro da igreja. Ânsia por saber o amanhã, desejo por saber o futuro. Ou ora eles estão fora, ou ora eles o quê? Se transveste de ovelhas e convive no nosso meio. Sempre fazendo uma previsão do futuro para você, para mim. Casa, não casa, com quem casa? Sai do emprego, não fica no emprego, para onde vai? Mas quando eu olho para a Bíblia, o que a Bíblia me ensina é apenas crer no cuidado e na graça do Santo Espírito, vivendo em cada dia sob a providência de Deus. Versículo 8. Mas vocês receberão o quê? Poder. Então vamos conectar estes textos. Querem saber sobre o futuro de Israel? Eu não falo. Não falo porque Deus, por sua autoridade, fixou tempos e épocas. Agora, o que interessa para vocês? Então perceba que é este o diálogo. Eles fazem uma pergunta, Jesus não responde, e agora ele vai dizer, então agora eu vou falar o que lhe interessa. O que é importante para você. Você não tem que estar aqui pensando no futuro de Israel, eu vou dizer no que você precisa pensar. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão o quê? Isso. Então, antes de pensar sobre o seu amanhã, pense se você é uma testemunha de Cristo. Isso de forma resumida. Antes de pensar no futuro do mundo, no futuro da igreja, no futuro de Israel, os Estados Unidos vai atacar o Irã. Isso está na Bíblia. É o fim dos... Antes de pensar... Ai, meu Deus, essa internet é um mar, né? Cada coisa que acontece, aparece um maluco querendo falar que é um texto bíblico. Então, antes dessa ânsia desesperada, vamos falar do que nos interessa, do que nos compete. E o que nos compete é a pergunta: você é testemunha de Cristo? Você tem sido testemunha de Cristo? Então vamos compreender que esta fala, ela traz uma promessa, mas também uma ordem. Primeiro, a promessa. Lucas 24 e 49 utilizará exatamente este termo, o termo da promessa. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, há uma promessa de Deus, uma promessa que reproduz o próprio ministério de Jesus. Pois ao ser batizado, repousa sobre Jesus o Espírito Santo. Não é isso que aprendemos? Jesus vai para ser batizado, no momento em que ele é batizado, desce o quê? Como uma pomba, o Espírito sobre ele. Para quê?
para que posteriormente a este fato ele fosse conduzido ao deserto para enfrentar as tentações do diabo. Então o testemunho, e quando falamos testemunha também podemos concebê-la como aquele que vê e presenciou, mas também como aquele que testemunha uma verdade. O conceito jurídico de testemunha é essa segunda opção. Pressupõe que toda testemunha seja uma testemunha da verdade. Então nós nos encaixamos bem nesta segunda opção, possibilidade conceitual de testemunha. Aqueles que testificam sobre uma verdade, a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos testemunhas da verdade. Então, esta promessa, o poder de Deus, do Espírito, vem, assim como sobre Jesus, para nos fortalecer e nos capacitar a enfrentar o mal. O Espírito não desce sobre Cristo depois da tentação, é antes da tentação. Esta é uma sinalização desta realidade sobre as nossas vidas. Precisamos do Espírito Santo para enfrentar a perversidade do mundo. Precisamos do Espírito Santo para sermos o quê? Testemunhas desta verdade. E por isto Jesus estava dizendo, isto é o que compete a vocês. Virá sobre vós a promessa do meu Pai. O poder do Espírito há de descer sobre vós. E nós seremos o quê? Testemunhas. Agora existe o quê? Uma ordem. E esta ordem é sermos testemunhas desta verdade. Recebemos poder, não é para escolher se seremos ou não testemunhas. Jesus não está dizendo assim, recebereis o poder do Espírito e aí vocês decidem. Só Jerusalém? Quer ir um pouquinho mais? Quer ir para a Judéia? Um pouquinho mais, Samaria? Dá para ir até os confins da terra? Não! É uma promessa, mas que traz consigo uma ordem. Sereis, ou na Almeida Revista e Corrigida, ser-me-eis testemunhas. E aqui veio a veia pentecostal, né? Ser-me-eis testemunhas. Vocês serão as minhas testemunhas. Vocês serão aqui em Jerusalém, vocês serão no sul do território de Israel, na Judéia, vocês irão onde os judeus não querem ir, em Samaria, vocês irão aos confins da terra. E com isto caminhamos para esta indagação, nós que gostamos de cuidar do que não nos compete e deixamos de cuidar do que nos compete, então voltando para o que nos compete, nos perguntamos, somos estas testemunhas? Quando falamos em Jerusalém, falamos daquilo que representava a proximidade de onde estavam. Então, nas imediações de onde você vive ou de onde está a sua igreja, você é uma testemunha de Cristo, você é uma testemunha para os seus vizinhos, você é uma testemunha para o condomínio, é a sua Jerusalém, é o seu contato imediato. Você está sendo testemunha, porque é isto que Deus quer ao derramar sobre você o poder do Espírito Santo. Onde você estuda, onde você trabalha, você é testemunha. A Natália sabe disso. E não estou dizendo para a vanglória, é uma realidade. Trabalhei no serviço público por tantos anos. Qual é a minha referência? Os meus chefes dos meus últimos 11 anos. Falo para todo mundo, não pergunta para mim quem eu fui, liga e pergunta. Porque eles são os primeiros a dizer, pede para falar comigo. Pede para ligar, que eu vou dizer quem era você. Você tem que ser testemunha onde você está, irmão.
E não importa os problemas que ocorram, você tem que ser testemunha onde você está. Jerusalém. Mas, não, Jerusalém então está preenchido? Não. Tem que ir para a Judeia também. Tem que ir para além de Jerusalém. Jerusalém ficava na região da Judeia, mas Judeia era muito maior do que Jerusalém. Samaria é onde os judeus não queriam ir, pois consideravam os samaritanos povo impuro. Mas também iremos a Samaria. E iremos até os confins da terra. Você tem sido esta testemunha de Jesus? Com isto eu quero que você compreenda que o que estamos pregando nesta manhã é: pare de se ater ao que não compete e passe a olhar aquilo que nos compete. Então, o que não nos compete? O amanhã. O amanhã compete a Deus. Os dias vindouros competem a Deus. E Deus me diz: fique tranquilo, porque Ele fixou tudo com a sua própria autoridade. Está tudo bem organizado, tudo bem desenhado, tudo bem feito. Então não precisa se preocupar, isso é o campo de Deus. Agora, o que nos compete? Quem somos hoje em nossa Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra? Isso nos compete. Isso nos compete porque recebemos uma ordem, não um convite. Receberemos o poder do Espírito, que virá sobre nós, e seremos as suas testemunhas. Quando falamos até os confins da terra, irmão, é a ideia em todo tempo e em qualquer lugar. Em todo tempo e em qualquer lugar, sejais fiéis testemunhas. Com isto eu quero encerrar com 3 aplicações práticas. Primeira, o que esperamos? Um reino de Deus dentro e entre nós, ou um reino de riquezas, onde a traça corrói, a ferrugem corrói e os ladrões minam? O que esperamos? Deus fixou tempos e épocas por sua autoridade, e a nós compete confiarmos em sua santa providência. Terceiro, Deus nos dá poder do Espírito para sermos suas testemunhas em todo tempo e em qualquer lugar. E isto Deus indaga de cada um de nós. Ou devemos nós nos auto-indagar e auto-examinar: temos sido as suas testemunhas? Vamos nos colocar em pé. Eu quero poder orar com você neste momento. Talvez você tenha ficado frustrado nos seus desejos. Talvez você veio aqui nesta manhã para conhecer o seu futuro. Falei brincando, mas talvez, de repente, para alguém, se você deve ou não casar. Mas Jesus nos desagrada como desagradou os seus apóstolos. Não respondeu. O amanhã está nas mãos de Deus. Confie em Deus. Acredite. Tire os olhos do amanhã e coloque os olhos no hoje, em quem você precisa ser como testemunha de Jesus. O poder do Espírito está sobre a sua vida. O Espírito Santo foi derramado sobre cada um de nós. Mas precisamos testemunhar disto. Então repense em quem você é na sua casa, na sua vizinhança, no seu local de trabalho, onde você estuda.
Deus te colocou lá para ser testemunha, e o poder do Espírito te capacitará a isto. Talvez você, diante desta palavra, está se sentindo inseguro, mas pastor, eu não sei pregar, eu não conheço a Bíblia direito. É por isto que precisamos do Espírito Santo. Em nossas fraquezas e em nossas deficiências, Ele nos ampara, Ele nos fortalece e nos capacita. Então sim, todos nós temos deficiências, todos nós temos limitações, mas podemos orar e dizer: dá-me poder do Espírito Santo para testemunhar da tua verdade. É como se os nossos olhos estivessem no futuro, no amanhã, no que vai fazer, no que vai acontecer, no que será o mês que vem, e Deus pegasse a minha cabeça e fizesse assim, ó: olha para cá. Né? Está querendo saber coisa demais. Né? Então, vira a cabeça e olha para cá. Seja testemunha e Deus cuidará de você. Seja testemunha, não faltará o pão sobre a tua mesa. Seja testemunha de Cristo, e nas tribulações Deus estará junto a você. Seja testemunha de Cristo, Deus cuidará dos seus filhos. Seja testemunha de Cristo, testemunhe, viva a verdade do Evangelho debaixo do poder do Espírito. Deus cuidará das necessidades que virão. Não é isto que Jesus nos ensinou em Mateus 6? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescentará, quer dizer, Deus cuidará do que for necessário, Deus cuidará do que for preciso, Deus cuidará daquilo que faltará, com modéstia, como aprendemos na escola bíblica dominical hoje, não com ostentação, nem com abundância afrontativa, não com modéstia, mas com suprimento, com amparo, com aquilo que necessitamos, como nos ensinou, como pão diário que nos é dado por Deus, que supre as nossas necessidades. Seja testemunha, isto é o importante. Se o que oprime o seu coração é o amanhã, Deus está dizendo: mude isto, testemunhe, viva sob o poder do Espírito, frutifique onde você estiver, e Deus vai cuidar e abençoar o seu amanhã. Tenha a segurança de que isto não oscila, de que isto não depende de outros. Deus fixou por sua própria autoridade, é o que disse Jesus. Tempos e épocas, está tudo nas mãos do Senhor, devidamente descrito, seguindo o curso da sua vontade. E eu me deleito como testemunha, vivendo o Evangelho todo dia, a todo tempo, para todos os povos e a todas as pessoas. Isto é o que nos compete nesta manhã. Feche comigo os teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra, pela graça no Espírito Santo, o poder do Espírito que foi derramado sobre nós, sermos testemunhas da verdade, testemunhas da tua palavra, teu reino, Senhor. Que os nossos corações não se inquietem, que os nossos corações não sejam seduzidos pelas riquezas e pelos cuidados da vida, que como espinhos sufocam a semente do Evangelho. Mas sejamos a boa terra, onde frutifica a semente do semeador, e que produz abundantes frutos para a glória do Senhor, crendo na santa providência e no cuidado do Senhor sobre a todos aqueles que se colocam como testemunhas de Cristo. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os
face da terra, em todo o tempo e em todas as épocas, e a todos os povos, o testemunho da graça do Senhor Jesus Cristo.